Boa tarde a todos. Essa é mais uma conversa online do Sindiconte Rio. Hoje, nossa conversa é com bacharel em Ciência da Computação e Direito, auditor fiscal do trabalho, membro titular e coordenador do Comitê Gestor do E-Social no Ministério da Economia em Brasília, senhor José Maia, que vai abordar o tema Desvendando o Direito do Trabalho Coletivo. Antes de passar a palavra para o senhor José Maia, a presidente do Sindiconte Rio, senhora Diva Gesualdo, dará as boas-vindas e, em seguida, daremos início à conversa online. Obrigada, Evelyn. Obrigada, professor José Maia, por estar novamente conosco. Desta vez já vai ficar gravada a nossa conversa e outros colegas poderão assistir essas importantes informações que você sempre transmite para nós com relação à nossa área sindical. Que, mesmo não sendo sindicalistas, mesmo não estando envolvidos diretamente, é assunto de interesse comum, já que a relação empregado-empregador é de comum a todos nós, e é importante que a gente saiba nossos deveres, nossas obrigações e nossos direitos também. Então, passo a palavra a você e agradeço a todos que já estão presentes aqui conosco, e certamente todos terão muito proveito das suas palavras. Com vocês, José Maia. Obrigada. Que bom. Muito bem. Quem agradece sou eu. Muito obrigado. Eu agradeço ao Sindiconte do Rio de Janeiro mais uma vez pela oportunidade na pessoa da senhora Diva. Agradeço a vocês e vamos fazer, não temos muito tempo, mas em 1 hora a gente vai tentar passar para vocês os pontos mais importantes com relação ao direito coletivo. Sobretudo, as mudanças que houve na última reforma trabalhista. Ok? Eu vou pedir licença a vocês, vou compartilhar minha tela para orientar nossa apresentação. Vocês devem estar vendo, sim? Sim. Sim. Legal. Eu estou vendo aqui a Evelyn e a Amanda. Eu estou vendo aqui que já temos algumas pessoas na sala. Vocês fiquem muito à vontade, meninas, para interromper a qualquer momento, para dizer alguma coisa, ou fazer alguma pergunta. E eu vou passar agora os meus slides para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, ok? Então, eu começo me apresentando, já fui apresentado aqui pela Evelyn, mas eu costumo, quando me apresento, dizer também que antes de virar auditor fiscal, já trabalhei na iniciativa privada, aí do outro lado, né? De quem tem que fazer as coisas funcionarem, e eu sei que é o lado muito mais difícil. Então, eu consegui trazer para a fiscalização, quando me tornei auditor fiscal, muitas dúvidas que eu tinha quando eu ainda estava administrando empresas, quando eu estava fazendo folha de pagamento, quando eu ficava meio perdido, sem saber, puxa vida, como é que funciona essa coisa de sindicato, né? Que sindicato eu tenho que seguir? E muitas vezes eu ficava atrapalhado na hora de saber que convenção coletiva ou que acordos coletivos eu teria que cumprir. E eu acho que esse vai ser o foco que a gente vai dar nessa nossa apresentação. Legal? E eu dividi essa nossa conversa em 3 partes. E a gente vai fazer, primeiro, dar uma noção sobre a estrutura sindical brasileira. Saber quem é quem. O que é o sindicato? O que é um sindicato? O que é uma confederação? O que é uma federação? A gente também precisa saber quem são aquelas centrais sindicais, que papel elas têm nesse panorama, nessa estrutura sindical no nosso país. Na segunda fase, na segunda parte dessa apresentação, eu vou me deter mais a explicar como esses entes, né, na verdade, os sindicatos, fazem as negociações coletivas, né? Como são negociadas aquelas cláusulas, como a coisa funciona, como elas podem entrar em vigor, quando elas deixam de ter vigência, e a gente vai ver tudo isso nesse segundo tópico. Legal? E no terceiro, a gente vai falar especificamente sobre a contribuição sindical.
Muita gente tem dúvidas sobre contribuição sindical. Ah, eu tenho que pagar uma contribuição sindical? Quais são essas contribuições sindicais? Como é que funciona? E nas mudanças que houve na última reforma trabalhista, eu sou obrigada, eu não sou obrigada a recolher contribuição sindical? A gente vai falar sobre isso nesse terceiro item. Legal? Então, a gente já sabe bem qual vai ser o escopo dessa nossa apresentação, e a gente já começa aqui falando sobre a estrutura sindical. Eu sempre procuro fazer uma introdução aqui para a gente ter uma ideia do que é um sindicato. Antes de dizer que na estrutura sindical brasileira a gente tem sindicatos, federações e confederações, eu gostaria de dar uma ideia mais precisa sobre o que é um sindicato. Um sindicato é uma associação. É uma associação de pessoas. Vocês sabem que as pessoas podem se associar, né? Gente como nós podem se juntar, as pessoas podem se juntar e criar uma associação de qualquer espécie, diversas espécies. Na apresentação que eu fiz aí no Rio de Janeiro, onde fui muito bem recebido por essas moças, eu dei um exemplo de uma associação que tem aqui na minha terra, né? Eu participo, eu tenho uma casinha na ilha de Itamaracá, e lá a gente tem uma associação dos moradores do Pontal da ilha. Isso é uma coisa legítima. Qualquer pessoa, as pessoas podem se juntar e criar uma associação. Combinado? Essa associação pode representar esses associados dessa associação. Por deliberação dos associados, os associados podem dizer, olha, vamos passar uma procuração. Na verdade, isso não é feito necessariamente por procuração, é feito por meio de um estatuto social, e você diz, a partir de agora, essa associação representa os membros, os associados dessa associação. E ela pode negociar em nome desses associados. Ou seja, as pessoas podem se juntar numa associação e dar poder a essa associação para representar esses associados. Está claro isso para todo mundo? Creio que sim. As pessoas podem fazer a mesma coisa para criar uma associação que trate especificamente sobre os direitos trabalhistas daquela categoria. É uma associação especial, diferente de muitas outras, porque ela tem uma característica própria. Qual é essa característica? É que ela nasce e tem como propósito ou como objeto representar os associados daquela entidade na negociação de direitos trabalhistas, ok? Esse tipo de associação que eu estou fazendo referência agora é um sindicato, é uma associação especial, mas ele, assim como qualquer associação, a própria Constituição diz, é livre o direito de associação, quem quiser vai se associar, e também só permanece associado aqueles que quiserem, ninguém será obrigado a se associar, ok? Mas essa associação específica, chamada sindicato, ela tem umas características próprias e muito importantes, que é fundamental que todo mundo entenda. Eu acabei de dizer que você podia criar uma associação e aquela associação vai defender os direitos daqueles associados. Não foi o que eu disse? Desde que aqueles associados coloquem isso numa procuração e eles o fazem por meio de um estatuto social que eles concordam e aprovam, e aquela entidade vai representar os associados. Sabem qual é a diferença dessa associação segunda que eu falei, do sindicato? Ela tem uma característica diferente. Eu vou dizer a vocês, e a gente vai ter noção da importância e do que a gente está falando. Sabe o que é? É que esse sindicato não vai representar só os associados. Estou aqui eu, Amanda, estou eu aqui e Evelyn. Vamos fazer um sindicato, Amanda, Evelyn? Vamos fazer? A gente pega aqui, se junta, vai botar uma pastinha debaixo do braço, a gente corre lá na Receita Federal, cria um CNPJ e cria o sindicato. Sindicato dos contadores da cidade do Rio de Janeiro, quem sabe? Quando a gente fosse fazer isso, sabe o que é que significa? É que nós não estaríamos representando só e apenas os associados. Essa associação não
não representaria só Maia, Evelyn e Amanda, essa associação chamada sindicato. Por força de uma procuração dada pela própria Constituição Federal, ela representa todos os membros daquela categoria. Vocês entenderam a importância e a diferença? Da mesma forma, se nós fizéssemos uma associação sindical que não fosse representar os membros da categoria de contadores, podíamos fazer dos representantes dos empregadores, por exemplo, dos escritórios de contabilidade, e a gente criaria um sindicato de empregadores. E da mesma forma, esse sindicato, essa associação especial, não representaria apenas seus associados. Muito além disso, ela representaria todos os escritórios de contabilidade da cidade do Rio de Janeiro, e não apenas aqueles associados. Vocês entenderam a importância disso? Pois bem, essa era a pequena introdução que eu queria falar sobre sindicato e dizer que esses sindicatos são criados livremente, desde que as pessoas queiram criar, e vão lá e criam esses sindicatos. Eu vou falar dos requisitos para se criar um sindicato. E aí tem alguns requisitos importantes impostos pela própria Constituição que a gente vai ter que atentar. Como eu falei aqui, parece bem fácil a gente criar um sindicato, né? Eu vou dizer das dificuldades que existem para se criar um sindicato. Mas antes disso, eu queria dizer que esses sindicatos, como associações, são pessoas jurídicas, não é isso? Tem CNPJ, e eles podem se associar também entre si. Uma associação de pessoas jurídicas, uma associação de sindicatos. Sabe como? Eles podem se associar num outro tipo de organização sindical chamada de federação. Ele não é um sindicato, ele é uma federação de sindicatos. E os sindicatos que quiserem, e só os que quiserem, podem se filiar àquela federação. Da mesma forma, as federações podem se associar em confederações. Um exemplo que fica muito claro é o exemplo da indústria. A indústria do Rio de Janeiro tem um monte de sindicato. Tem o sindicato da indústria de metal, tem o sindicato da indústria de petróleo, tem vários sindicatos aí da indústria. E eles podem, esses sindicatos que quiserem, ou os que quiseram, criaram uma federação de sindicatos. A Federação da Indústria do Estado do Rio de Janeiro, a FIERJ, está lá, a FIERJ representando quem? Seus associados, que são aqueles sindicatos do Rio de Janeiro, da indústria do Rio de Janeiro. Ah, certo. E essa FIERJ pode se associar com a FIERG de Minas Gerais, FIENG de Minas Gerais, se associou com a Fiesp de São Paulo, com a FIEP de Pernambuco e criaram uma confederação. Legal? Então, já sabemos, existem os sindicatos, esse sim, associação de pessoas, e tem a associação de sindicatos, que são as federações, e tem a associação de federações, que são as confederações. Legal? Entendido isso aqui, a gente vai começar a entender como é que funcionam os sindicatos. Antes, eu queria fazer só uma pequena observação sobre quem são as centrais sindicais. As centrais sindicais não estavam desenhadas, elas não faziam parte da estrutura bolada pela Constituição para a estrutura sindical brasileira. Não havia previsão dessas centrais. Mas, como a Constituição diz que é livre a associação, alguns sindicatos resolveram se associar em um outro tipo de associação que não a federação. Como é livre a associação por parte dos sindicatos a alguma federação, alguns sindicatos disseram, não, eu não quero me associar a essa federação, ou mesmo associado a esta federação, eu quero me associar a uma outra entidade que foi criada aí lá em 2008, chamada Central Sindical, Central Única dos Trabalhadores, Central, tem um monte de centrais aí hoje, e essas centrais essas são associações que têm por sócios os próprios sindicatos que quiseram se associar a elas, ok? Mas ela é uma entidade que veio por fora da estrutura sindical e ela não tem representação, nem pode fazer negociação coletiva em nome de trabalhadores, nem de membros de categoria patronal, nem laboral.
Combinado? Então, feita essa visão geral, a gente viu que tem sindicatos, e esses é que têm um poder enorme. Por quê? Porque a Constituição disse, se você for um sindicato que representa uma categoria, o que você negociar obriga todos os membros daquela categoria. Legal? Entendemos aqui? Só que a Constituição, que disse que é livre a associação profissional ou sindical, disse, observado o seguinte, primeiro, que a lei não poderá exigir autorização do Estado para a criação ou fundação de sindicatos. Vocês estão vendo, vocês estão entendendo o que é que a Constituição, que é a lei maior, está dizendo? Ela está dizendo, olha, legislador, deputados e senadores, não me venham fazer nenhuma lei dizendo que, a partir de agora, para a criação de um sindicato, precisa da autorização do Ministério do Trabalho ou de quem quer que seja. Não. A própria Constituição diz, a lei não poderá exigir nada. Ok? E disse mais, ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a qualquer sindicato. Pronto, então, entendendo isso aqui, a gente vai fazer algumas inferências, quando eu for dizer algumas outras coisas aqui, que a gente vai fazer menção a esses artigos. Saibamos, então, coloquemos na nossa cabeça a primeira coisa, é livre associação, só se associa quem quiser, e ninguém é obrigado a se manter associado. E digo mais, ninguém é obrigado a se associar, mesmo por chantagem ou de forma indireta. Não. Ninguém vai poder fazer algo para que force as pessoas a se sindicalizarem meio que a pulso. Não pode. Legal? Entendido isso, eu vou dizer outra coisa aqui que é muito importante. Quando eu disse que eu poderia me juntar com Evelyn e com a Amanda para fazer um sindicato, a gente tem que atentar para um pequeno detalhe. É que a Constituição também disse, olha, tem um detalhezinho. Só pode ter um sindicato representando a categoria. Puxa, numa região, numa determinada região. Tem um aí no Rio de Janeiro, tem outro aqui em Pernambuco, por exemplo, pode. Mas só vai ter um. Significa dizer, sabem o quê? É que qual vai ser o sindicato? O que chegar primeiro. E aqui eu estou falando para quem? Eu estou falando aqui num evento do Sindiconte Rio de Janeiro. Me esqueci, eu fui aí há pouco, mas eu acho que estão com 120 anos, né, já, de sindicato. É uma história incrível, né, a história do sindicato do Rio de Janeiro. Pois bem, só pode ter um sindicato representando uma categoria. Logo, significa o quê? Que quem chegar primeiro vai ser o representante, vai ser o sindicato que vai valer. E o que chegar depois, alguém vai dizer, não, você não será mais o sindicato. Você quer fazer parte do sindicato, se associa a esse que já existe e vá participar da vida sindical, vai disputar a eleição, vai se candidatar e vai fazer parte da diretoria. Legal? Mas disse mais. A região menor que pode ser representada por um sindicato é a região de um município. Em outras palavras, eu estou aqui na minha cidade natal, Recife. Eu moro aqui em Recife, e estou aqui, e pode ter um sindicato dos trabalhadores da indústria do estado de Pernambuco, pode ser da cidade do Recife, mas eu não posso dizer, eu moro aqui num bairro chamado Casa Forte, era um engenho antigo que havia na cidade, e esse bairro ficou com o nome de Casa Forte. A gente não pode ter um sindicato dos trabalhadores da indústria do bairro de Casa Forte. Por quê? Porque a menor região geográfica que pode ter um sindicato é a de um município, pelo menos um município. Ok? Visto isso, a gente sabe que, então, as pessoas vão começar a querer criar seus sindicatos, sabendo que quem vai criar é quem chegar primeiro naquela região. E a pessoa vai fazer como? Onde é que está isso? Onde isso está escrito? Pois bem, a condição que a Constituição botou foi, Evelyn, você vai querer fazer o sindicato? Vá lá no CNPJ, pega aquele CNPJ e vá lá no Ministério do Trabalho, não é pedir autorização, porque a autorização, a Constituição já disse que o Estado não é que vai dar autorização, mas vá cadastrar o seu sindicato e você só vai conseguir cadastrá-lo no CNES, que é um Cadastro Nacional de Entidades Sindicais,
se você for a primeira a chegar lá para fazer aquele sindicato. Se você for criar um sindicato dos contadores do Rio de Janeiro, você vai lá no Ministério do Trabalho, vai querer cadastrar e alguém vai dizer, lamento, Evelyn, já existe um sindicato aqui, o Sindiconte Rio, há 120 anos, já é o sindicato que representa, se você quiser, vai criar outro sindicato para representar outra categoria, que essa já tem um representante. Ok? Entendido? E isso está tudo lá na portaria 17.593, e você vai ver como é que inscreve e se cadastra o seu sindicato que você está criando lá no QNES. Quando você consegue, aí você recebe a famosa, famigerada e tão desejada carta sindical ou certidão sindical. Quem chegou primeiro lá, recebe do Ministério do Trabalho a certidão sindical. E ali, sim, ele tem, vamos dizer assim, o seu alvará ou a sua certidão de nascimento, que é um sindicato e que, sim, representa aquela categoria. Combinado? Entendemos que existe a necessidade do registro sindical e que só será registrado o primeiro porque existe a regra constitucional da unicidade sindical. Entendido isso? Eu aqui agora vou fazer uma especulação aqui com vocês. A gente vai fazer um estudo bolando como as coisas podem acontecer. E eu trouxe para cá um mapa do estado do Rio Grande do Norte. Não é meu estado, mas é o estado do meu parceiro, amigo, também coordenador comigo do nosso MBA em Gestão Trabalhista e Previdenciária, o professor Luiz Antônio Medeiros. Ele é lá daquele estado cujo mapa mais parece um elefantinho. Vocês estão vendo aqui, ó, a tromba do elefante, as patas, aqui seria as patas traseiras, não é isso? Aí você tem, vamos supor que chegou a Constituição, deu essa regra, criou essa regra, e disse assim, olha, podem criar sindicatos, só não pode criar sindicato representando uma área menor do que um município, nem pode ter dois, só pode ter um. Só quem chegar primeiro vai conseguir criar o sindicato. Combinado? Nesse nosso exemplo, a gente não tinha nenhum ainda. Aí veio alguém e criou o Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio Grande do Norte. Veja que estamos falando aqui de um sindicato laboral, sindicato de trabalhadores. Poderia ser dos donos de supermercado, poderia ser dos donos do comércio, poderia de empresas, mas não. O exemplo que eu estou dando é aqui dos empregados do comércio de todo o Rio Grande do Norte. Na hora que esse pessoal conseguiu criar esse sindicato, ele simplesmente passou a representar todo e qualquer trabalhador do comércio do Rio Grande do Norte. Puxa, Maia, você está me dizendo que ele pode representar os que se associarem, né? Não! Os sócios, sim, ele representa, mas representa também qualquer trabalhador do comércio. Vejam que coisa grave. Vocês sabem, e a gente vai falar na próxima unidade, sobre que direitos os sindicatos podem negociar. Ele pode simplesmente, em nome desses trabalhadores, negociar, e eu dou aqui apenas como exemplo nesse momento, que os empregados ficam obrigados a fazerem horas extras quando o patrão desejar. Puxa, mas eu tenho que pegar eu tenho uma filhinha pequenininha de 6 anos, né? Tenho mais 5, mais velhos. Mas tem esse pequeno, eu tenho que levar ela na escola. Na hora que eu tenho que pegá-la na escola às 12h30 da manhã. E se o meu patrão pedir que eu tenho que fazer horas extras, eu sou obrigado a fazer? Eu não quero fazer, eu não faço. É assim. Porém, se o meu sindicato, o sindicato que me representa, mesmo eu não sendo associado, negociar que eu estou obrigado, puxa, gente, eu fico obrigado. Vejam que coisa grave. Então, a gente tem que entender muito bem quem representa quem e quando representa, porque isso implica na nossa vida. Legal? Então, foi criado o Sindicato de todos os empregados do comércio no Rio Grande do Norte. Antes da Constituição, antes da reforma trabalhista de 2017, gente, esses sindicatos tinham direito a um imposto sindical. Sabe o que é isso? Era uma contribuição que todos os trabalhadores daquela categoria passariam a ser obrigados a pagar, a contribuir para o sindicato, quer fossem associados ou não. Entendido? Era muito dinheiro.
e todos que fazem parte daquela categoria, associados ou não, tinham que pagar. Com a reforma trabalhista, isso que foi em 2017, isso acabou de ser obrigatório, mas continua existindo, quem quiser contribui. Então, ainda é fonte de renda desses sindicatos, essas contribuições, mesmo não sendo obrigatórias. Mas quem quer pagar, paga. Eu sou sindicalizado, eu pago também, porque eu quero, não porque eu sou sindicalizado, eu quero também contribuir para o meu sindicato. Por quê? Porque eu acho muito importante. Meu sindicato dos auditores fiscais do trabalho. E eu contribuo com ele porque ele defende meus direitos e eu preciso dele muitas vezes para defender minhas prerrogativas e meus direitos. Legal? Entendido? Pois bem, eu vou complicar um pouquinho aqui. Sabe o que é que aconteceu? Lá numa cidade chamada Mossoró, que fica no interior do Rio Grande do Norte, alguém disse assim, puxa, a Constituição disse que a região menor de um sindicato pode ser um município. Então, aqui no meu município de Mossoró, não tem um sindicato dos empregados do comércio. Eu vou criar aqui. Vai lá no Ministério do Trabalho e pega a autorização. E ele vai dizer, neste município não tem. E como o município é menor do que o estado, ele diz, não, nesse município pode ser. Sabe o que é que acontece quando esse pessoal de Mossoró consegue uma carta sindical para representar aqueles trabalhadores do comércio da cidade de Mossoró? Gente, simplesmente, ele passa a representar esses que deixam de fazer parte da representação do sindicato estadual. O sindicato estadual, que foi criado antes, continua representando todos os trabalhadores do comércio do Rio Grande do Norte, menos os de Mossoró, que agora tem um sindicato mais específico que vai conseguir tratar de forma mais atenta ou focalizada para os trabalhadores do comércio de Mossoró. Vocês entenderam isso? É importante que entenda isso. Ele saiu da base de representação do sindicato estadual, essas pessoas que trabalham no comércio do Mossoró, e passaram a fazer parte, serem representadas por esse sindicato dos empregados, dos trabalhadores do comércio de Mossoró. Entenderam o que aconteceu? Aí vem alguém e tem outra ideia e diz assim, opa, eu vou criar um sindicato, não é dos trabalhadores do comércio, eu vou criar um sindicato dos empregados no comércio de farmácias do Rio Grande do Norte. Epa, mas antes desse sindicato dos empregados do comércio do Rio Grande do Norte, não representava todo mundo, inclusive os de farmácia, porque farmácia é comércio, né? Ele representava, sim. Tanto representava, assim como o de Mossoró, também representava dos trabalhadores de farmácia do Mossoró. Mas quando alguém teve a ideia de criar o Sindicato dos Empregados do Comércio de Farmácia específico do Rio Grande do Norte, foi lá no Ministério do Trabalho e conseguiu uma carta sindical. Por quê? Porque farmácia é algo mais específico e a gente entende que realmente é um comércio diferente. É diferente de quem está vendendo fruta, vendendo comida, ou de quem está vendendo roupa numa boutique, né, cara? É diferente, está vendendo remédio, é um pessoal que tem que usar jaleco, tem que ter um farmacêutico, tem um monte de nuances, né, de peculiaridades que têm que ser levadas em consideração. Não é isso mesmo? Então, foi criado. Nesse momento que esse sindicato dos empregados do comércio e farmácia foi criado, sabe o que aconteceu? Tanto o de Mossoró, quanto com relação aos trabalhadores em farmácia de Mossoró, como os do Rio Grande do Norte, em relação aos outros municípios, deixaram de representar esses trabalhadores de farmácia. E esse novo sindicato passou a representar todos os trabalhadores em farmácia de todo o Rio Grande do Norte, tanto de Mossoró quanto do resto dos municípios. Entenderam como a coisa pode ficar complicada e que a legislação dá condição, dá margem a isso, mas aí daqui a pouco a gente está perdido querendo entender quem representa quem, porque tem que saber quem foi que foi criado e eu tenho que ir olhar esse Cadastro Nacional de Entidades e ver se tem algum sindicato que representa determinada categoria.
porque foi criado um sindicato novo, e não tardará, eu não botei no meu exemplo, mas não vai tardar alguém ter a ideia de se eu vou criar um sindicato dos trabalhadores de farmácia de manipulação. Veja que é diferente, tem que ter o laboratório, tem que fazer, é diferente de uma farmácia comum. Aí daqui a pouco está toda essa malha que a gente conhece hoje, que o Brasil tem milhares de sindicatos. Essa era a visão que eu queria que todo mundo tivesse com relação à estrutura sindical brasileira. E quem é sindicato? A gente entendeu e entendeu que cabe a nós fazermos o enquadramento sindical. Ou seja, conhecer quais são os sindicatos e quem eles representam, para nós sabermos quem representa vocês, porque vão fazer folha de pagamento, porque vão fazer a aplicação do direito na ponta, eu, porque sou auditor fiscal, e tenho que saber que norma se aplica a quem, para poder fazer a correspondente fiscalização. Tá claro isso? Vamos em frente, temos muita coisa para falar. Agora eu vou passar para o nosso segundo ponto. Legal? Todos juntos? Ninguém fica para trás. Presta muita atenção, senão você depois, para os que estão vendo gravado, voltem o vídeo, porque é muito importante para entender, para acompanhar, entender cada ponto que a gente foi passando. Eu vou chegar no segundo ponto. Criado um sindicato, como é que se dão as negociações coletivas? Eles podem negociar, não só podem, como devem. E, mais do que isso, a própria Constituição, essa lei maior, disse, primeiro, vão ser reconhecidos os acordos e as convenções coletivas. Sabe o que quer dizer isso? Eles valem. O que for feito de acordo e convenção coletiva vira lei e todo mundo tem que cumprir. Combinado? Primeiro ponto. E a segunda coisa, só existirá acordo ou convenção coletiva com a participação do sindicato. Aqui, a própria Constituição impôs a participação dos sindicatos em qualquer acordo ou convenção coletivos de trabalho. Entendido? Então, não tem isso. Eu vou fazer um acordo coletivo direto com os meus trabalhadores. Porque eu não gosto daquele pessoal lá do sindicato. Não vou chamar, não, eu não gosto deles. Vou fazer um acordo coletivo com os meus trabalhadores. Não existe. Só existe acordo coletivo com a interveniência dos sindicatos. Acordo ou convenção coletiva. Entendido isso? Está na Constituição. Pois bem, claro ou claro não. Para quem não sabe, existem acordos e convenções coletivas. Vocês sabem quem são os acordos coletivos? Acordos são feitos por empresas, diretamente com os sindicatos dos trabalhadores. Ou com um sindicato ou com mais de um sindicato. E no outro lado pode ter uma empresa ou mais de uma empresa. Mas sempre será de empresas com sindicatos laborais. Esses são acordos. E convenções? Convenções não. Convenções sempre são feitas diretamente entre os próprios sindicatos. Quem assina uma convenção coletiva são sindicatos e não empresas. Combinado? Sabemos a diferença entre um acordo coletivo ou uma convenção coletiva de trabalho. Legal? Muito importante. E aqui eu vou dizer como é que nascem os acordos e convenções coletivas. Nascem assim. Os representantes desses sindicatos chamam um ao outro, o representante dos empregados ou do empregador chama o outro, diz assim, Dona Diva, a Dona Diva representa os contabilistas do Estado do Rio, o sindicato, o Sindiconte Rio, né? Aí o sindicato dos donos de escritórios disse, Dona Diva, vamos negociar, vamos fazer a nossa convenção coletiva desse ano. Liga para a Dona Diva, marca, Dona Diva diz, olha, vamos fazer aqui no sindicato uma sede linda dessa, maravilhosa, que tem 120 anos, e chama o sindicato dos patrões para ir lá negociar. Senta lá na sala, passa um dia, 2 dias negociando cada cláusula. Diva vai dizer, olha, a gente quer que as horas extras feitas por um contador sejam contadas, tenham um adicional de 100%. O dono do escritório vai dizer, não, Diva, você quer quebrar a gente? Não, vamos negociar 60% só. E aí vai se negociando até que vão fechar os acordos que quiserem com relação a diversos pontos. Depois de fazer isso, os 2 sindicatos vão assinar aquela convenção e vão depositar lá no Ministério do Trabalho.
o que eles fizeram. O Ministério do Trabalho vai ter alguém lá para registrar isso num sistema específico, que é o nosso sistema mediador, para que aquilo fique arquivado e todo mundo possa acessar aquela negociação que foi feita pelo sindicato dos empregados com dos empregadores. Está claro isso para vocês? Sim, todo mundo está entendendo. Vai lá e faz. Ah, mas tem alguém no Ministério do Trabalho? Tem um Maia lá, um auditor, ou que não seja auditor, que vai pegar aquele documento que que os dois sindicatos assinaram. Essa cláusula vale, essa não vale, essa não vale. Não tem, gente. Não tem. Combinado? Cada um que faça o que quiser. Pode escrever ali o maior absurdo. E há sindicatos que escrevem barbaridades. Por quê? Porque a lei diz que algumas coisas não podem ser negociadas. E eles botam lá. Se eles botarem, está no papel. Todo mundo vai ter que cumprir? Não. Cabe a cada um saber, e a gente vai ver daqui a pouquinho, o que é que pode estar numa convenção coletiva e que obriga as empresas e os empregados. Tem coisas que não podem estar, e que se os sindicatos meterem alguma coisa lá que não podia, vai ficar escrito, porque ninguém vai dizer que não pode, mas cada um é que vai ter que saber o que pode e o que não pode para só cumprir o que precisa. Por quê? Porque não tem alguém para olhar isso? É porque a gente não pode se meter. Porque eu posso pensar uma coisa, meu colega Luiz Antônio pode pensar outra. Cada um que faça o que acredita e cada um que só cumpra o que ache que vale e que pode valer. Afora isso, vai se brigar na justiça para saber se vale ou não vale. Entenderam como funciona? Pois bem, a própria CLT diz uma coisa. A convenção ou acordo coletivo entrarão em vigor 3 dias após a entrega no Ministério do Trabalho. Combinado? Para valer, Diva, que acabou de fechar o acordo lá com o sindicato patronal, ela vai lá e diz, vamos depositar lá no Ministério para começar a valer 3 dias depois. Faz isso. Essa norma, eu quero dizer que há sindicatos que não concordam. Dizem que ela é, na lei, né? Está na lei, ela diz é inconstitucional. A Constituição diz que o Estado não é para se meter, então nem ter que arquivar lá tem que. Eu não acho razoável, eu entendo que ele só vale depois que entrar lá. Mas eu conto a vocês que tem juízes que entendem não. Mesmo o sindicato não depositando no Ministério do Trabalho, obriga, sim, as partes, porque ele tem o poder de representação e não vai ser esse fator aí que vai limitar. Mas fica aí como só para a gente ter uma ideia de que existem esses entendimentos. Seguindo em frente, eu vou dizer que, uma vez depositado no Ministério do Trabalho, nós arquivamos nesse sistema mediador, que vocês podem acessar lá no site do Ministério do Trabalho e terem acesso a todas as convenções coletivas que foram depositadas no Ministério do Trabalho. Legal? Todo mundo entendeu como se dão as negociações coletivas? Vão lá, os representantes fazem isso, depositam lá e fica valendo. Eu quero dizer uma mudança que houve aqui na reforma trabalhista. Sempre, quer dizer, antes da reforma trabalhista que houve em 2017, eu quero dizer a vocês que não era isso que eu queria dizer, era isso aqui que eu passei. Não está aqui. Mas como eu falei aqui, eu vou voltar, eu disse a vocês que existiam os acordos coletivos e as convenções coletivas, né? Só para lembrar vocês que a reforma trabalhista de 17 mudou a lógica. Antes, o que tivesse numa convenção coletiva valia mais do que o que estivesse em qualquer acordo coletivo, salvo se fosse melhor para o empregado o que está no acordo. Entendido? Porém, depois da reforma trabalhista, a lei foi alterada para dizer que sempre quem vai valer mais é o acordo. O acordo vale mais do que a norma esculpida numa convenção coletiva. Combinado? Todos entenderam? Pois bem, seguindo para onde eu ia, depois do sistema mediador, eu vou dizer algo. Eu acabei de dizer aqui que esses sindicatos escrevem o que quiser, como diz um ditado aqui do Nordeste, né? O papel não reclama de nada, você escreve lá, ele aceita, o que você quiser botar, ele aceita. Mas o que é que pode e o que é que não pode? Algumas coisas não podem.
não podem ser negociadas numa convenção coletiva. A gente vai ver logo depois. Mas antes de dizer o que não pode, a própria lei, na reforma trabalhista, veio dizer o que pode. E disse assim, olha, a convenção e o acordo coletivo têm prevalência. Veja o que é que fez a reforma trabalhista. Disse que o que tiver em acordo ou convenção coletiva vale mais do que o que está na lei, mesmo que seja para piorar a vida do empregado. Vocês acreditam nisso? Acreditem. Reforma do nosso ex-presidente Michel Temer foi aprovado de que, antes não, a lei era o mínimo. As negociações só poderiam ser feitas para conseguir alguma coisa além da lei, mais do que a lei. Agora veio essa reforma e disse assim, não, pode negociar qualquer coisa que ela vai prevalecer sobre o que estiver na lei. Vocês entenderam? E nesse artigo 611-A, ele disse simplesmente, pode fazer qualquer coisa. Por isso que ele colocou aqui, entre outros. Ele não disse, pode dispor sobre isso e isso. Ele disse assim, pode dispor sobre qualquer coisa, entre outros. Em outras palavras, ele quis dizer, o que eu estou dizendo aqui no 611-A são exemplos, mas o que lhe der na cabeça, pode negociar, mesmo que seja para piorar o que está na lei, e pode ser negociado. Entenderam o que está no 611-A? E o único freio que colocaram foi o 611-B, onde ele disse, agora, não pode estar numa convenção coletiva nada que suprima ou que reduza os seguintes direitos. E colocou 30 exemplos lá. Esses 30 ele colocou e disse, só são esses, exclusivamente esses. A princípio, isso é uma barbaridade que ele colocou. Quem é ele para saber que se conseguiu colocar nesses 30 incisos tudo que não pode, né? Claro, sempre pode aparecer alguma coisa mais absurda que não pode, que a gente sabe que não pode, que o direito não deixa, e não só são esses. Mas, a princípio, foi essa a intenção da lei. Só esses não podem. Então, cada um e cada uma de nós temos que analisar o artigo 611-B, quando estivermos aplicando uma convenção coletiva, para sabermos, isso não podia estar aqui. Aqui está dizendo que, a partir de agora, para os empregados, para os contadores do Rio de Janeiro, o FGTS vai ser só de 5%. A Diva negociou isso lá com o sindicato patronal. Isso vale? Não, não vale. Mas está lá na norma, eu consegui depositar no Ministério do Trabalho. Você deposita, não tem ninguém para ler isso. Mas a gente já avisa as empresas, não cumpram isso. Por quê? Porque o 611-B diz que ninguém pode mexer nisso. Certo. O 611-B proíbe algumas coisas. Todo mundo tem que conhecer o que o 611-B diz, porque, inclusive, quem vai fazer a negociação, para não meter nesses documentos algo que não vai ser cumprido, não obriga, porque é ilegal. É objeto ilícito nos termos do artigo 611-B. Entenderam o que eu disse? Tudo o que eu falei aqui agora do 611-A e 611-B se aplica a negociações coletivas, acordos ou convenções. Mas veio a própria reforma trabalhista e disse mais. Mas antes de dizer o que ela disse mais, eu vou falar de um ponto específico aqui do 611-B para preparar o terreno para o nosso terceiro ponto, que eu vou entrar já já. Sabe o que é que diz no 611-B? Que existe, que não pode, como diz no CAPT, não pode suprimir nem reduzir os seguintes direitos. O direito de liberdade sindical. Inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Veja, o que fala o 611-B? Tudo que não pode estar numa convenção. E aqui está dizendo, não pode lá ter algo dizendo que vai descontar direto da folha do trabalhador. Isso porque foi acordado entre os dois sindicatos. Ninguém mais pode descontar nada na folha de pagamento de um trabalhador, a não ser com prévia e expressa anuência.
Por quê? Ah, não, mas está na convenção coletiva. Está na convenção coletiva, mas o 611B diz que isso não pode estar na convenção coletiva. Está entendido isso? Vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Agora vocês vão entender o que eu vou dizer agora, que é o contrário do que eu disse. Eu sou eu e Raul Seixas. Ao contrário do que eu estou dizendo, houve uma mudança semana passada, não, mês passado, em abril, do entendimento do Supremo. Não foi ainda a maioria, mas os 5 primeiros votos que estão lá foi do Dias Toffoli, do Luiz Roberto Barroso, do Gilmar Mendes, de Edson Fachin e de Carmen Lúcia. Os 5 estão decidindo, não decidiu-se ainda, mas estão decidindo que no caso da contribuição, isso é uma mudança que está acontecendo, mas que no caso da contribuição assistencial, aquela que o sindicato cobra por ter feito a negociação, normalmente em 1, 2 ou 3 parcelas ali do trabalhador, essa eles estão entendendo, até agora, que o sindicato, que a empresa vai poder fazer esse desconto e só não poderá fazer para quem se opuser. Quem se opuser, ele não vai poder fazer. Mas se o trabalhador não for lá se expor, se opondo, a empresa vai poder fazer o desconto e eu, Maia, auditor fiscal do trabalho, não vou poder autuar a empresa porque fez um desconto indevido, sem prévia e anuência. Mas a minha leitura aqui do 611B é clara. Então, até eles mudarem isso, e até agora não mudaram, ninguém desconte nada de folha de empregado, senão para aqueles empregados como eu, que pedirem para descontar. Eu peço, porque eu quero que meu sindicato tenha dinheiro para me representar, para ir para Brasília brigar por meus direitos. Legal? Pois bem, visto isso, feita essa ressalva, eu vou voltar ao ponto que eu estava. Galera, eu não acabei de dizer aqui sobre os direitos que podem ser negociados em negociação coletiva, ou seja, acordo e convenção, que vai valer, inclusive, se for para piorar a situação da lei. Eu disse isso? Disse. Mas eu quero dizer mais alguma coisa a vocês. Que a lei deixou isso ser feito em negociação direta entre empregado e empregador, sem precisar sequer do sindicato, sequer ser uma negociação coletiva. Só não pode para qualquer empregado. Só para os empregados que têm um salário melhor. Aqueles que ganham mais do que 2 vezes o teto do INSS. Ou seja, ganham em torno de 15 mil reais ou mais. Esses que ganham mais e têm nível superior, o empregador, o Walmart, pode chamar o Maia, que trabalha lá e ganha 20 mil reais, vem cá negociar de igual para igual comigo, porque nem sindicato tu vai poder se defender atrás dele. Nem o sindicato vai poder te defender. Vem negociar assim com o papai aqui no meu colinho, que agora a gente vai tirar esse teu direito, vai tirar esse, e Maia vai dizer, opa. Por quê? Porque a lei aqui entendeu que o Maia pode brigar de igual para igual. O Maia não. Quem ganhar mais do que 15 mil reais vai poder brigar de igual para igual com o seu empregador. Não precisa sequer da interveniência do sindicato. Entenderam o que eu disse? Foi uma mudança também na reforma trabalhista. E aqui, correndo para tentar cumprir aqui a nossa meta do tempo, eu vou chegar no nosso terceiro ponto, que é falar da contribuição sindical. Combinado? Vimos o primeiro ponto, que foi a estrutura sindical, entendemos como nascem os sindicatos, entendemos como eles vão nascendo e eles vão pegando a sua representação e que eles negociam e representam todos, e não só os associados, todos os membros da categoria. Depois a gente viu como se dão essas negociações coletivas, que aquela diretoria de um sindicato chama a outra diretoria e faz as negociações e deposita essa convenção no Ministério do Trabalho. Vimos que nem tudo que está ali vale, só vale o que a lei permitiu, ou seja, ou pelo menos o que a lei não proibiu, é o que está no 611B. Visto isso, a gente entendeu como funciona a parte sindicato, e eu vou fazer um comentário nesse terceiro ponto sobre a contribuição sindical. A contribuição sindical, como eu disse no início, antes da reforma trabalhista, era obrigatória. Todo trabalhador tinha que contribuir para o seu sindicato, quer quisesse, quer não quisesse, a pulso. Combinado? A empresa ia lá e descontava da folha de pagamento dele e recolhia para o sindicato. A partir da reforma trabalhista, não mais.
é possível fazer um desconto, se não com prévia e expressa anuência do trabalhador. Combinado? Entendido? Pois bem, a lei foi clara na reforma trabalhista e disse: os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados as contribuições devidas ao sindicato, quando por ela notificado. Está entendido? Então, a gente tem no artigo 54 que é proibido descontar sem a prévia anuência. A gente tem aqui, no 579, a mesma coisa. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica. Está claro isso para vocês? Então, a gente tem que ter em mente que, a partir da reforma trabalhista de 2017, toda contribuição para os sindicatos terá que ser por livre vontade dos trabalhadores e dos empregadores, o empregador que quiser contribuir. Não vamos incorrer no erro para dizer que foi extinta a contribuição sindical. Não, não foi extinta. Ela passou a ser facultativa. Ela continua existindo, e esses sindicatos podem receber aquilo daqueles trabalhadores e daqueles empregadores que quiserem pagar. Ok? Só um minutinho, deixa eu fechar aqui. Tem que estar subindo. Tá ok? Claro? Vamos em frente. E aqui no 587 está expresso isso para a gente tirar qualquer dúvida. Os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano, ou para os que venham a se estabelecer após o referido mês, na ocasião em que requererem as repartições, o registro, ou seja, tirar seu CNPJ ou a sua licença para funcionamento, aí eles vão recolher. Está claro como funcionam? Agora é igualzinho como era antes, só que só para quem quer, e não todo mundo a pulso. Eu não tenho como fiscalizar obrigando as pessoas a fazerem. Eu tenho como fiscalizar se aqueles que optaram recolheram, certo? Tá claro isso para todo mundo? Eu espero que sim. E aqui eu faço uma ressalva. A gente falou sobre a estrutura sindical brasileira, não foi? Falou que existiam os sindicatos, as federações e as confederações. Eu quero dizer que a própria lei especifica qual é a repartição desse dinheiro dos sindicatos. Então, não é que vá tudo para o sindicato quando você faz o recolhimento dessas contribuições. Vai parte para o sindicato, vai parte para a federação, vai parte para a confederação. Entendido? E como é que vai? Vai se você recolher da forma correta, que é por meio de quê? Por meio da guia específica que tem na Caixa Econômica para recolhimento da contribuição sindical. Então, o conselho que eu dou é que quem quiser recolher a contribuição sindical, já que ela é facultativa, recolha, mas recolha pelos caminhos corretos, que é por meio da guia específica para o recolhimento da contribuição sindical. Tá legal, pessoal? Vocês entenderam? Aqui eu trago só uma notícia para quem tiver alguma dúvida com relação a essa interpretação que eu fiz aqui da legislação. Eu queria dizer que já houve ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal e que reafirmou que não é inconstitucional. Houve ação direta de constitucionalidade asseverando a constitucionalidade dessas normas. Legal? E que lá no Rio Grande do Sul, acho que foi TRT da primeira região, um desembargador entendeu que a empresa podia fazer o desconto sindical e que, quando decidiu isso, a Carmen Lúcia, no Supremo, foi lá e cassou a liminar que ele deu, fazendo com que não fosse feito o desconto devido. Ok? Era isso. Na verdade, aqui a gente chega ao fim
dar aquele recado, ó, cumprindo, passei de 1 minuto aí, mais ou menos, do nosso recado, o nosso tempo. E é um resumo do que eu queria dizer. Claro, isso a gente poderia detalhar, e eu sei que eu estou falando para um público bastante seleto, né, para um público bastante informado, que é os dos contadores e também daqueles que trabalham em sindicatos, mas é bem importante que a gente tenha essa visão geral, que vocês saibam qual a visão no todo, e isso é uma aula que a gente daria em 4 horas, entrando em cada detalhe sobre cada ponto que começam a suscitar dúvidas, né? Sobretudo como fazer o seu próprio enquadramento. Ah, mas aqui aparece assim, aqui funciona desse jeito, na minha cidade tem isso. Isso a gente consegue discutir muitas vezes numa aula, né? Que são 4 horas, e a gente consegue dirimir mais dúvidas. Mas eu espero, e aqui eu agradeço muito a oportunidade, e eu tenha conseguido passar para vocês aqui essa visão geral, e que qualquer dúvida que porventura venha a surgir, eu estou à disposição. Legal? Obrigado a vocês. Legal. Maia, muito obrigada. Mesmo sendo meio corrido, mas o importante foi o resumo e a visão de cada item desses super importantes para despertar em nós todos mais dúvidas. E certamente, ao longo aí do tempo, nós estamos no mês do imposto de renda, enfim, muitas atribuições em outros segmentos nossos de atuação, mas combinaremos, e eu acho que esse assunto é de extrema relevância, não só com relação à contribuição sindical, mas é entender a importância do movimento sindical. Movimento abrangendo aí federação, confederação, centrais, enfim, e direitos pessoais, direito das pessoas. O que foi perdido nessas modificações? O que deixou de acontecer? O acordado prevalece sobre o legislado? O que isso quer dizer? Muitas pessoas não têm esse entendimento. Ah, que bom, então vou poder fazer acordo, vai ser melhor, vai ser mais rápido, não vai depender de sindicato, patronal e laboral entrarem em acordo. Eu vou falar o que eu quero, eu vou pedir o que eu quero. Só que a força é muito menor. Capital e trabalho, essa relação é bastante sensível. E, claro, que se tem algum órgãos, né, superiores com poder legal e que mais enfaticamente podem nos defender, é muito mais vantagem. Mas não é esse o entendimento da sociedade. Vou ser ampla, não de 100% da sociedade, de um grande número da sociedade, e não ver valor em ser associado, em não entender o que significa o sindicato. E a sua colocação precisa e objetiva, clara, objetiva, cautelosa, parcial, bem tranquila de colocar, desperta muitas dúvidas e traz um olhar diferente para o movimento sindical, para as entidades sindicais no seu todo. Certamente nós continuaremos, assim que for possível, combinando com você das formas que forem possíveis de fazer, mas isso não vai ficar perdido. Essa é a gota inicial, esse é o despertar de atenção num segundo momento, porque tivemos o primeiro momento presencial lá no nosso sindicato. Estamos agora com a possibilidade de deixar isso no nosso canal do YouTube, e aí outras pessoas, em outros horários, em outros momentos, poderão estar assistindo essa introdução muito objetiva, e daí começar a questionar, não só a nós, nosso sindicato, mas a todos os sindicatos. A sua colocação, a sua apresentação do nosso querido Rio Grande do Norte, nosso elefantinho, né? Foi muito precisa e despertou e fixou melhor aquilo que foi dito, que é dito. Porque quando a gente, além de ouvir, a gente escuta, e quando ouvir, nós processamos a informação, o visual nos ajuda a voltar
e a refletir melhor. Então, se foi muito, assim, muito objetivo e muito lúdico, vamos até dizer, porque o elefantinho, por ter escolhido, né, o nosso Rio Grande do Norte, vai certamente deixar, está lá na nossa, bem entrada do nosso mapa, não é? Foi muito objetivo e repetindo, e muito preciso para a nossa fixação das suas informações. Eu vou abrir a palavra aqui para quem está nos assistindo, que possa querer também fazer algum questionamento ou trazer alguma informação. Então, a Bárbara, Evelyn, por favor, não sei se chegou alguma coisa pelo chat ou se temos aí a possibilidade de abrir para todos nós. E aí, se você puder, amplia a nossa tela, pode, Opa, de repente, até fechar a apresentação. claro. E aí eu te pergunto, essa apresentação, não sei se há possibilidade de você deixar ela disponível para que a gente possa também estar transmitindo de alguma outra forma no nosso site, ou deixar disponível também para motivar outras pessoas a entrar lá no nosso canal e dar prosseguimento. Se for possível, você avisa aí. É Nós... possível, mando para vocês ainda hoje. Daqui a pouco eu estou mandando para vocês e vocês disponibilizam no site. Então tá ótimo. Então, Bárbara, Evelyn, Amanda, vejam aí como será possível a gente transmitir para nossa base. E aí não só nossos associados, como bem dito, né, pelo professor Maia, para todas as pessoas, para a sociedade como um todo que tem esses direitos também. Então, passo a palavra aí para quem estiver comandando, Evelyn, né? Tá bom, Evelyn. Seu José Maia, tem uma pergunta da senhora Larissa. Larissa, a senhora pode abrir o microfone, por favor? Sim, claro. Boa tarde. Boa Eu tarde. queria fazer uma pergunta com relação ao acordo coletivo e à convenção. Quando que é definido quando a empresa tem que seguir a convenção ou quando ela deve negociar um acordo coletivo? Existe uma definição ou é algo que a própria empresa pode optar em escolher entre aspas? Eu não sei se eu ouvi muito direito, Larissa, mas você está me perguntando como é que você vai saber se é algo eu posso fazer em convenção coletiva ou posso fazer em acordo coletivo? Foi essa a pergunta? Como escolher? Isso, quando que eu deveria fazer um acordo coletivo ou quando eu deveria seguir uma convenção? Eu, no caso, empresa. Ok, ótimo. Então, acordos coletivos são feitos entre empresa ou empresas, de um lado, e sindicatos de trabalhadores do outro. Empresa não consegue fazer uma convenção coletiva com algum sindicato. Empresas fazem acordos. Sindicatos é que fazem convenção coletiva com outros sindicatos. Sempre que for sindicato com sindicato, sindicato patronal, um sindicato de um lado ou mais de um, e dos empregados, com um sindicato do outro, ou mais de um sindicato de empregadores, eles sempre vão fazer convenção. E quando for empresas, direto com o sindicato de empregados, é acordo. Agora, o objeto podem ser qualquer coisa que pode estar numa convenção, pode estar num acordo. Certo? Agora, quando for feito por empresas diretamente com o sindicato, isso é um acordo coletivo. Quando for feito entre sindicatos, isso será uma convenção coletiva. E não há diferença entre o que pode estar num ou no outro. Você escolhe, você bota o que você quiser naquele acordo. Agora, será acordo coletivo se for entre empresas e os sindicatos dos trabalhadores. Será convenção se foram os próprios sindicatos que negociaram entre si. Tá bom, muito obrigada. Boa pergunta e bom esclarecimento. Isso. O que mais? Temos mais alguma pergunta? Bom, não colocaram no chat. Alguém mais tem alguma dúvida? Acredito que não, então, né? Pessoal, vocês só podem abrir a câmera rapidinho para tirarmos uma foto? Só para registrar, né? A nossa palestra, podemos divulgar. Vai ser bem rapidinho. É bom deixar documentado para que a gente possa resgatar a memória e a história que estamos vivendo.
Ótimo. Vou contar até 3, tá bom? Tirar nossa fotinha. 1, 2... Acho que as pessoas estão abrindo suas câmeras, seu vídeo. Vamos ver se ainda há interesse de mais algum. Então, pode contar. Eu peço para contar 1, 2, 3 e já, para dar tempo da gente se empinar, Sorrir. olhar, não respirar, não piscar. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. Obrigada, pessoal. Perfeito. Valeu, obrigada. Obrigada a todos que estão aqui conosco. Espero aí que vocês possam voltar a estar conosco em outros momentos, outros assuntos. Passem para nós os assuntos que vocês gostariam de ser tratados, abordados. E dentro do assunto de hoje, nossos direitos, né? Da relação de trabalho, o professor Maia tem várias possibilidades de esclarecimentos, várias conversas que poderão ser tratadas por ele para nosso esclarecimento e melhor entendimento dos nossos direitos. Então, façam sugestões que encaminharemos para o professor José Maia para que ele possa aí nos ajudar a melhorar todos os dias. Não é isso, professor? Contem comigo. Muito obrigado pela oportunidade. Podem contar Tá. comigo sempre. Te agradeço muito por disponibilizar seu tempo. Valeu. Abraço aí para todos, tá? Uma boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada, meninas. Tchau. Até mais. Tchau, Tchau, obrigada. obrigado.